Sabe, quando a gente para pensar o que realmente significou para o Filho de Deus se tornar um de nós. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar juntos nessa jornada incrível de Jesus Cristo, uma história que se desenrola em atos de humildade, de sacrifício e, por fim, de uma glória suprema. Essa passagem de Filipenses já nos dá o final da história, né? O triunfo. Mas para a gente sentir o peso e o verdadeiro significado dessa exaltação, a gente precisa voltar lá para o começo. Um ponto de partida que, olha, é surpreendente. E que jornada! Vamos passar por ela como se fosse uma peça em 3 atos. Primeiro, a gente vai ver a descida de Cristo à humildade. Depois, vamos testemunhar o seu sacrifício redentor e, finalmente, celebrar a sua gloriosa exaltação. E, claro, o mais importante, entender o que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje. Então vamos lá. Ao contrário do que muita gente esperava de um Messias, a história de Jesus não começa com uma demonstração de poder, de realeza ou de conquista. Não. Ela começa com um ato de humildade tão profundo, mas tão profundo, que mudou o curso da história para sempre. A fonte nos desafia a ter essa mesma mentalidade. Mas o que isso quer dizer na prática? Como é que a gente, no nosso dia a dia, pode ter essa mesma atitude de humildade e de amor que pensa primeiro no outro? Tem um termo em grego, vronio, que ajuda a gente a entender isso. Não é só sobre acreditar em algo, é sobre uma transformação real da mente, do coração. É uma mudança de foco, onde as necessidades dos outros vêm antes das nossas. É um verdadeiro chamado para a ação. E foi essa mentalidade de humildade radical que levou Jesus a fazer algo quase incompreensível. Ele se esvaziou da sua glória divina. É um conceito conhecido como kenosis. E essa kenose é o oposto exato do que aconteceu com Adão lá no início. Pensa bem, o primeiro Adão, que era humano, tentou se igualar a Deus. Já Cristo, que era Deus, escolheu se tornar servo. Essa escolha voluntária de abrir mão dos seus privilégios, bom, aí está o coração de toda a sua missão. E essa humildade não era só uma ideia, era uma ação constante. Ela chegou ao seu ponto máximo no ato supremo de obediência, a morte na cruz. E não era qualquer morte. Era a forma mais humilhante e dolorosa que existia na época, reservada para os piores criminosos. Essa obediência até a morte nos leva direto para o clímax da nossa história, a redenção. O sacrifício de Cristo na cruz não foi só um evento trágico, foi um ato que mudou para sempre a nossa relação com Deus. Para a gente ter uma ideia da dimensão do sacrifício de Cristo, vale a pena comparar com o sistema antigo. De um lado, a gente tinha rituais que se repetiam todo ano, eram como sombras, uma necessidade constante de perdão. Do outro lado, com Cristo, a gente tem a realidade final, o sacrifício perfeito, a redenção eterna. E esse número 1 aqui, ele é muito mais do que parece. É um símbolo poderoso. Ele significa que o sacrifício de Cristo foi final, foi suficiente, acabou. Não precisa de mais nada depois disso. O que ele fez na cruz foi completo, definitivo e vale para sempre. E esse sacrifício não foi só final, foi também muito pessoal. A palavra vicário quer dizer em lugar de outro. Imagina só, é como se alguém totalmente inocente chegasse e assumisse a culpa e a pena por um erro que nós cometemos. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós na cruz. Presta atenção nessa palavra, aniquilar. É muito forte, né? O sacrifício de Cristo não foi um band-aid para o pecado. Ele destruiu o pecado na raiz, quebrou o poder dele e abriu um caminho totalmente novo e vivo de volta para Deus. Muito bem, depois da escuridão da cruz, vem a luz da ressurreição e a glória da exaltação. O sacrifício perfeito de Cristo não foi o fim da história, de jeito nenhum. Foi o começo do seu reinado eterno. A descida foi profunda, mas a subida foi ainda mais gloriosa. A jornada de Cristo não o levou simplesmente de volta para onde ele começou. A sua obediência perfeita o levou a uma posição de honra e autoridade supremas, acima de qualquer poder que exista no universo. O termo grego para isso é hyperepsosen, que quer dizer algo como exaltado acima de toda medida. E essa exaltação toda se mostra de 3 maneiras incríveis. Primeiro, ele está sentado à direita do Pai, que é o lugar de máxima autoridade. Segundo, ele recebeu um nome que está acima de todos os outros nomes, Senhor. E terceiro, toda a criação, um dia, vai se curvar diante dele. E essa soberania universal significa que, no fim das contas, todo mundo vai reconhecer a autoridade de Cristo. Alguns vão fazer isso com alegria, em adoração,
outros diante do julgamento. Mas de um jeito ou de outro, todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. E o melhor de tudo, a história ainda não acabou. Essa exaltação gloriosa de Cristo vem com uma promessa cheia de esperança para todos nós que cremos. Um dia, ele vai voltar em triunfo para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino de forma plena e para sempre. Certo! Depois de toda essa jornada épica, do nascimento humilde à cruz e da cruz ao trono, o que tudo isso significa para a gente, aqui e agora, no nosso dia a dia? Bom, a ideia é que a nossa resposta a essa história incrível tenha 3 partes, espelhando cada um dos atos que a gente viu. A humildade de Cristo, lá no ato 1, nos inspira a viver em obediência. O seu sacrifício, no ato 2, nos enche de uma gratidão profunda. E a sua exaltação, no ato 3, nos dá uma esperança inabalável para o futuro. Então, no final desta jornada, a pergunta que fica para nossa reflexão é esta: como é que o entendimento da obra completa de Cristo não apenas informa a nossa mente, mas transforma de verdade o nosso coração e molda a maneira como a gente vive cada um dos nossos dias?